Olá, eu sou Nelson Tavares e quero ajudar você a reconstruir as suas emoções. Então vamos, eu, você, Joana de Ângeles e doutora Nise da Silveira, fazer um verdadeiro mergulho interior numa linda jornada na busca do autoconhecimento? E você, tem emoções a serem reconstruídas? Então a gente quer ouvir a sua história. Que tal você participar? Envia a sua história com bastante detalhe para que a gente possa entender direitinho o que está acontecendo para esse número de WhatsApp que aparece na tela. E aí nós vamos escolher uma história a cada semana para trazer um especialista e ajudar você a reconstruir as suas emoções. Nós contamos com a sua participação e com a sua audiência. Todas as semanas você pode assistir ao programa por aqui, na TV Mundo Maior. Mas se você preferir e se perder alguma coisa, pode também, na nossa playlist no Seja Barra, assistir a todos os programas anteriores. O convite está feito. A gente te aguarda. Um grande abraço. Vocês já viveram, em algum momento da vida, uma avalanche de questões, de dificuldades que te paralisaram e te deixaram de alguma forma com medo do futuro? Então, eu acho que a história de hoje vai te interessar. Nós estamos hoje aqui com uma pessoa, uma especialista muito querida da casa. Ela é palestrante, ela é trabalhadora, é responsável também pelo acompanhamento das famílias nas comunidades, faz as visitas, tem uma experiência do ponto de vista da importância humana, sabe? Do acompanhamento, de saber como lidar com alguns desses conflitos que a gente vai falar hoje, que é fundamental. A gente vai receber hoje com muito carinho Isabela Henriques. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Nelson. Então, a Isabela tem uma experiência fabulosa que eu costumo dizer, Isabela, não sei como é que você vai falar sobre isso, mas eu ainda prefiro as experiências vivenciadas que as acadêmicas. Elas são importantes, sem dúvidas, mas esse contato que a gente tem com o conflito humano é fundamental, né? Olho no olho, né? Não tem nada igual. A gente olha alma com alma. Que bom que você veio, a gente fica muito feliz. Obrigada. Bom, hoje nós vamos trabalhar uma história que assim é muito rica em detalhes. Então a gente não vai nem contar toda agora, a gente vai aos poucos, tá? Estamos falando da Maria Cristina, ela tem 53 anos, ela é moradora de Macaé, casada, tem 2 filhos já adultos, jovens, né? E ela tem um vínculo afetivo com a mãe impressionante. Ela tem uma relação assim de muita intimidade, faz tudo com a mãe, sabe? Aquela coisa de vai ao shopping para comprar alguma coisa, carrega a mãe. Ela está sempre junto, as duas são super companheiras. E a mãe, há cerca de 1 ano, foi diagnosticada com um câncer coloretal. E isso abalou de forma muito importante a Maria Cristina. Ela narra que esses últimos tempos não têm sido fáceis, mas que piorou quando descobriram depois que esse câncer, na verdade, se espalhou por outros órgãos e agora o médico estimou que provavelmente a mãe dela tem ali aproximadamente entre 6 meses e 1 ano de vida. Por conta disso, uma questão que está incomodando muito a Maria Cristina é que ela se sente paralisada. Ela se sente incapaz de ajudar a mãe, que precisa dela, que está presente, mas ela não tem forças para poder dar esse auxílio e, ao mesmo tempo, se manter equilibrada. Vamos, então, falar sobre essa questão e depois a gente vai desdobrando sobre outros detalhes que a Maria Cristina trouxe para a gente. Situação difícil, né, Isabela? Muito difícil. Essas doenças, né, que são, enfim, degenerativas, crônicas, né, cânceres, quando chega esse momento em que a doença se impõe, né, e que o curso natural dela, por mais que a ciência tenha recursos, vai acabar levando, né, à morte, à finitude da existência, é muito duro, é uma dor muito grande, mas o que a gente tem que ter em mente? Essa mãe ainda está viva. Sim. E eu não sei se ela comentou sobre dores, sobre lucidez.
Uma coisa que ela relata é que essa mãe ainda está lúcida. E uma coisa importante é de a gente refletir aqui é que a mãe dela provavelmente vem sentindo o abatimento da filha, Isso, né? isso. E isso provavelmente está causando ainda mais sofrimento É, a essa mãe, né? quando a Maria Cristina, né, coloca dessa paralisia, né, desse não saber o que fazer, é claro que a gente não pode botar numa régua quem está sofrendo mais. Sim, Mas o fato é que provavelmente estar diante da própria finitude é, é mais duro do que estar diante da finitude do outro, mesmo que o outro seja a mãe. Até porque, pela ordem natural, isso vai acabar acontecendo. é. E essa situação, é importante dizer, desse anúncio, né, da morte, ele é mais comum do que a gente possa imaginar, é porque ninguém gosta de falar. Mas no Brasil, as estatísticas mostram que 80% das pessoas têm essa morte anunciada. São doenças crônicas, degenerativas ou cânceres. Então, esse tema que ela trouxe para a gente é muito importante, porque Sim. em algum momento a maioria de nós vai passar por isso, ou sendo a pessoa que está doente, ou acompanhando alguém da sua família. Deixa eu te perguntar uma coisa. Do ponto de vista da doutrina espírita, o fato de a gente saber que existe a reencarnação, a vida após a morte, que a gente continua a nossa existência mesmo depois da morte física, isso tem um papel consolador, daí a doutrina ser chamada, né, de doutrina consoladora. Claro. Mas, ao mesmo tempo, a gente saber disso tudo nos coloca diante de uma situação, para aqueles que ainda não internalizaram isso como uma verdade absoluta, Uhum. como um processo de culpa, porque algumas pessoas dizem, gente, mas eu sei como as coisas funcionam, só que eu não consigo aceitar isso, eu não internalizo isso. É. É uma coisa meio aparentemente contraditória para o espírita que Aham. tem algum tipo de informação, né? Aham. É. Primeiro assim, Nelson, saber no intelecto não garante que a gente vai conseguir sentir aquilo, Com né? certeza. Então, de fato, é uma doutrina consoladora, mas a questão de sermos reencarnacionistas não anula a morte nessa existência. E nessa existência, que é o que a gente realmente está sentindo, né, com a Uhum. consciência plena, a gente só vai morrer uma vez, a gente só vai passar por uma situação dessa com a nossa mãe uma vez. Então, é normal que a gente sinta, apesar da doutrina, o medo, né, a É. angústia, o desespero, mas a gente tem sim que fazer esse exercício de ir buscar em palestras, em estudo, algum conforto, algum esclarecimento, porque melhora, Sim. né? Melhora, dá um sentido. Porque diante dessas questões, é comum que as pessoas comecem, mas por que passar por isso? Por que dor? Por que sofrimento? E não adianta. A resposta desse porquê está num É. passado que a gente muitas vezes não consegue acessar. Então, como espíritas, a gente sabe que a pergunta é para quê? É. Qual é o aprendizado que eu posso recolher daqui, né? Como é que isso vai me ajudar a dar um sentido ainda maior para a minha existência? Porque essa morte anunciada, ela muitas vezes serve assim de catalisador na nossa evolução. Sim, é o gatilho para que a gente possa ter um momento mais virtuoso, né? Exatamente, tanto para quem está passando, né, na pele, como para quem está acompanhando. E a verdade é que, assim, não há nada a ser feito, né, os médicos falam, não há mais nada a ser feito. Não há nada a ser feito em relação à doença, Aham, mas em relação à pessoa, aquela vida que ela ainda tem para viver, há muito que ser feito. E é aí que a filha tem que juntar sim, esses caquinhos. sim. É porque é tudo muito rápido. Eu sou muito avesso a esses prognósticos de tempo, porque eles são Uhum. tão relativos, a gente sabe, né, que algumas pessoas que se entregam, como se diz, que ficam vulneráveis diante de notícias dessa natureza, desencarnam muito rapidamente e Uhum, outras têm uma longevidade assim muito acima do esperado, do estimado, porque o médico não uhum. conhece essas questões internas do Isso. paciente. Então é Uhum. difícil de ele poder prever isso.
E há uma relativização, eu não sei como é que você pensa isso, mas eu vejo sempre assim, às vezes as pessoas convivem a vida inteira e foi uma convivência de pouca qualidade. E Uhum, às vezes em 1 ano, em 6 meses, em 2 meses, em um final de semana, a uhum, gente tem experiências tão sólidas, né, do ponto de vista do preenchimento, de trazer a paz, que eu uhum. acho que isso deve ser mais valorizado diante desse contexto. O que a gente vê diante desse diagnóstico, né, desse prognóstico de meses ou 1 ano de vida, por um lado, assim, a ciência ela está avançando tanto que hoje para um médico, né, taxar ali esse prazo é porque realmente a coisa desandou, né, a doença se impõe Sim, progressiva, incurável, inoperável, como ela comentou. é, Então é como se o tempo tomasse uma outra dimensão. sim. Porque a verdade é que a gente não cuida bem do nosso tempo, né. É, A gente se parar para pensar, desperdiça, desperdiça, deixa para depois. E essa situação, ela muda, a dimensão do tempo, principalmente para a pessoa que está doente. Então, não há mais tempo a perder. E isso é importante também para quando a pessoa, a filha, né, ou os cuidadores que estão ali diante daquele paciente, né, lembrar que não tem tempo a perder. Então, estar pleno, sabe? Quando ela estiver com a mãe dela, mesmo que ela tenha ali toda uma vida, né, que ela é. colocou, filhos, Vamos falar maridos, disso. É. estar ali inteira, porque eu acho que uma das coisas mais importantes que ela tem para dar para a mãe dela agora é essa troca, né? Como você falou no início ali, a gente falou olho no olho, né? Essa troca assim, mãe, você não tá sozinha aqui. Eu tô do seu lado, tô nessa até o último instante. Ouvir, talvez o que a mãe nunca tenha dito, né? Porque sempre deixa para É, depois. E falar, né? E trazer questões para que não fiquem mal resolvidas. sim. Bom, uma coisa importante que a Maria Cristina traz é que ela tem 2 irmãos. A irmã dela tem 2 filhos, mas são filhos pequenos, então tem toda aquela questão da rotina, as dificuldades com as aulas online. Então ela diz: Maria Cristina, não posso ajudar muito, porque eu tenho uma rotina que me assoberba demais. Tem um irmão que não é tão presente e tem toda uma tradição em torno de o filho homem ter dificuldade de cuidar, não sei o quê, Uhum, é que meio que libera verdade. esse irmão homem, a É. gente sabe disso, né? Vamos também concordar com esse negócio. Mas também eu queria te perguntar o seguinte: é muito comum nesses casos de pais com doenças e tal, de ter aquele filho que é quem fica junto. Uhum, E aí já vi a situação, aí eu queria que você pensasse nisso, tá, Maria Cristina? De a pessoa dizer, não tem quem ajude, é tudo comigo e tal, mas quando aparece, essa pessoa começa a dizer assim: você não sabe fazer, você não tem jeito, ela não fica bem com você. E ela própria vai meio que afastando essa pessoa que se aproxima para poder uhum. ajudar. Maria Cristina, não estou dizendo que é isso que acontece, mas como isso também é uma coisa que É. acontece muito, queria que você me ajudasse. Tem uma coisa de, já que eu tenho tão pouco tempo com a minha mãe, não quero que ninguém fique, quem vai ficar sou eu. Tem um pouco disso. Será que a Maria Cristina está vivendo É, isso? pode ser. E como ela coloca, né, que fazia muitas coisas, né, com essa mãe, né, É, que a mãe ajudou ela a cuidar cuidava dos inclusive dos filhos, filhos, mas que né, agora ela não tem conseguido mais cuidar, por razões e óbvias. também E eles parece que já os estão filhos já grandes, né? cresceram. É, Então, essa hipótese que você está colocando é bem possível, né. A Maria Cristina, ela precisa entender que não é filha única, né, é, tem irmãos. Então seria muito importante agora, essa mãe estando lúcida, que ela tivesse essa conversa com a mãe. sim, Envolvesse a mãe, nessas decisões, até às vezes do dia a dia. "Mãe, a senhora quer que a minha irmã fique aqui 1 dia, 2 perfeito. dias, né, meu irmão". Porque também ela, com os outros filhos, tem questões para serem Com tratadas e essa certeza, presença constante da Maria Cristina pode impedir com que esses certeza. outros aspectos emocionais possam ser desenrolados, né? Exatamente. Então, ela precisa dar essa chance, né, para a mãe e para os irmãos se entenderem. Se essa mãe tem aí questões com o filho por causa de nora, né, é uma chance que eles não podem desperdiçar. Sim, E ela tem que abdicar um pouco dessa, né, de tomar conta de tudo, porque a verdade, né, que quando
a morte se impõe nas nossas vidas, apesar da gente não fingir que não lembra, né, que vai morrer, ela está dizendo assim, acabou a presunção de controlar. E aí a gente tem que estender esse controle a outras áreas, né? Entender assim, realmente eu não posso controlar tudo, quanto mais os outros, né? Porque são todos adultos. Sim. E ela dá essa oportunidade, né, de deixar os irmãos também se entenderem com essa mãe, para que tudo fique bem resolvido, né? Para que essa mãe tenha paz, Claro. né? Porque o sofrimento que ela está sentindo, que essa mãe também está sentindo, ele tem que ser olhado, tem que ser cuidado, e são várias esferas de sofrimento, né, Nelson? A gente tem, didaticamente assim, pode dizer o sofrimento físico que essa mãe está passando, Sim. e aí a gente vai ter a medicina, né, a ciência para tratar. Você hoje tem métodos muito avançados para lidar com dor, antes de você precisar dopar a pessoa, inclusive intervenções diretamente nos nervos que estão causando a dor, enfim. Para manter essa mãe lúcida, vivendo, Claro. né? Terminando ali essa jornada da melhor maneira possível. Tem o sofrimento psicológico, e aí, como a gente falou, esse tempo aí vira assim talvez um momento de aproveitamento máximo, né? De um auto-perdão, né? De esclarecer questões que ela ainda não tem entendido ao longo da vida. Tem a questão familiar, né? Esse sofrimento social, Claro. que ela precisa resolver, e a Maria Cristina vai ter que dar o espaço. E tem um sofrimento que a gente pode chamar assim de espiritual, que vem da nossa relação com Deus, porque numa hora dessas, o que a gente vê de gente brigando com Deus, né, dizendo, poxa, Sim. tudo aquilo e agora o Senhor me vem com uma dessas. Então, é um momento muito rico, por um lado, né? A gente não pode negar a riqueza de tudo isso que a mãe está podendo passar, porque às vezes você está distraído e pum, acaba e você não tem tempo. Não tem tempo. E a gente deixa tudo para o final, né? As minhas experiências de morte em família foram todas assim. Quando eu vi, já tinha acontecido. A gente não teve nem tempo de saber o que ia acontecer. Você sabe que esses dias, por conta até desse programa que a gente está gravando aqui, eu conversei com uma amiga e ela tinha duas experiências extremas. O pai, que teve um infarto fulminante, de um minuto para o outro, tinha ido, e uma mãe que passou 4, 5 anos numa doença degenerativa. E aí eu perguntei, eu falei, e aí? O que você pudesse escolher? Pior, né? Ou melhor? Se você pudesse escolher. E ela disse assim, eu não sei o que é melhor ou pior, mas eu sei que a minha mãe, a experiência da minha mãe, me ensinou muito. Então, assim, primeiro que a maioria vai ser dessa forma, anunciada, porque as estatísticas estão aí, né? E segundo, que se a gente consegue ter a consciência, né, principalmente como espíritas, de que não tem acaso, né, que tudo é lição, que tudo é aprendizado, a gente tem que buscar em todas as experiências, por mais dolorosas que sejam, uma lição. E até a do desapego, né, e da fé. Essa confiança de que até isso é para o meu bem. Queria levantar uma questão. A Maria Cristina narra que um dos motivos, além, né, da dificuldade de o irmão ajudar com as questões práticas e tal, a mulher do irmão, né, tem também dificuldade de relacionamento com a sogra, né? Então a pessoa doente, a nora, tem uma dificuldade de relacionamento e por conta disso o próprio filho acaba se afastando, porque quando ele vem ele quer estar com ela, é a escolha dele, é a mulher dele. E essa aproximação não é sempre assim muito saudável, a mãe acaba brigando. E para evitar esses conflitos, ele acaba também. Tudo bem que sogra e nora ainda pode ter assim uma coisa de se afastar e não querer, mesmo nesses contextos de dor, reconciliar e tal. Mas às vezes essas histórias são em relações muito próximas, mãe e filho, né, esposa com marido e tal. Momentos como esse favorecem reconciliações. A gente vê muito isso acontecer.
isso é absolutamente saudável ou tem efeito colateral? Quer dizer, eu me reconcilio porque o momento pede, mas depois dessa desencarnação aquilo ainda gera conflitos. Como é que costuma acontecer esse processo de reconciliação em momentos de morte anunciada? É. A morte anunciada, de fato, ela vira um catalisador, né? E a gente pensar, aí a pessoa que vai desencarnar, eu acho que ela fica mais inteira ali naquele desejo de se reconciliar. Porque os valores quase que mudam assim num estalar de dedos, Nelson. Porque o passado passou, o futuro ela não tem. Sim. Então, o presente, né, aquela oportunidade ali de falar, de ouvir, é única, vira um diamante. Sim. É que a gente deveria viver todos os nossos momentos assim, mas ainda não, ainda não. Então, eu acho que para quem está doente, de fato, a busca pela reconciliação, né? Ela está entendendo, essa mãe, que quando ela partir, o filho, né, vai ter ali naquela nora a maior referência, a maior companheira, né? Vai ser quem vai estar com ele educando filhos, passando a velhice. Então, eu acho que como mãe, né? Eu sou mãe de um rapaz, né? Então, eu penso assim, bem, eu quero que a minha nora faça o melhor possível para o meu filho, que eles consigam ser um casal que se apoiem, que se suportem. Então, eu acho que do lado da mãe, isso vai ser verdadeiro, né? Para que ela vá em paz, deixar tudo arrumado da melhor maneira possível. Talvez a nora, né, possa até forçar uma barra, né, para ficar bem na foto com esse marido, com as cunhadas, né, até com a própria sogra. Mas, assim, a morte ensina muito, Nelson, né? Talvez se a gente não tivesse tanto tabu, né, para falar sobre isso, porque a gente não fala de morte para dizer que a morte é legal, é bonita, não. É triste, né, é doloroso, mas a morte tem que lembrar a gente tem que viver bem, para que a gente não fique sempre se arrependendo do que a gente fez. Sabe uma coisa engraçada? A pessoa fala assim: "Ai, segunda-feira, posso esperar o final de semana". E aí você pega aqueles 5 dias da sua vida e quer jogar ele fora. Você tá falando assim: É. "Vem morte, chega mais rápido". Ou então: "Ai, quando eu me aposentar, eu vou viver melhor, eu vou ser feliz". Você tá dizendo: "Vem morte, apressa, apressa". E tá desperdiçando aqueles outros dias. Então a gente tem que buscar a cada dia fazer o melhor que tem para hoje, não tem essa Sim, coisa? Para hoje, qual é o melhor que tem para hoje? sim, Porque o hoje também faz parte da sua vida, não queira apagá-lo. claro. E eu vejo muito assim, outra coisa interessante, as pessoas têm muito medo, né, da morte, mas vive loucamente. Não se cuida, não cuida da sua alimentação, tem uma vida sedentária. E quando a gente olha para essas estatísticas, essas doenças, elas têm muito a ver com maus hábitos. E aí é como se a gente fosse, sabe, criança que quando faz assim, acha que o Acha outro que não tá a está escondido. vendo? A gente brinca É. assim também. Ah, não vou falar de morte, ela não vai me ver. E não é isso. Então, o que que acontece? Se a gente conseguir fazer as pazes com ela e aprender o que ela tem para ensinar, a gente vive de outra forma. E não deixa tudo lá para o final, para fazer as coisas sob pressão, né? Sim. Como elas duas agora, né? Como a gente está colocando. Talvez vão ter que fazer as pazes, querendo ou não, Pois é. não havendo tempo de Por dizer, isso eu te de falei que às vezes digerir. deixa efeito colateral, porque as pessoas acabam se reconciliando pelas forças das circunstâncias. Se sente até culpada de não fazer, Uhum. mas depois pensa: "Ah, mas isso foi assim", e não resolve, quer dizer, É, fica só uma coisa na superfície, né, de uma é. reconciliação que é quase uma trégua, que é quase uma trégua. Uhum. Mas a reconciliação é quando há um desprendimento absoluto das amarras que geraram um conflito entre aquelas duas pessoas. É. Mas é difícil para você fazer isso sem você falar o que te angustia. Uhum. Mas é também difícil você falar coisas difíceis para uma pessoa que está em leito de morte. Então Uhum. tem uma certa artificialidade nessa reconciliação É, em alguns casos. é. Ah, tem um ponto também muito interessante que é assim, parece que quando a pessoa está diante da morte, a pessoa que está doente,
essa lucidez, ela se amplia, assim. É muito difícil você enganar alguém que está num Aham. momento desse. Você fala assim, ai, tá tudo bem. Não, vai passar. Ela consegue ver nos seus olhos que aquilo não tá nada bem. Então, por mais duro que pareça, pensa só, a pessoa está enfrentando a morte. Sim. Olha a coragem dessa pessoa, né, que ela precisa. Então, talvez enfrentar essas questões que para nós que Não estamos aqui sejam tão cheios de vida difíceis, ainda né? para viver, depois eu vejo isso, eu vou ficar, eu não quero isso não. Eu não tenho mais tempo para coisas pequenas. Sim. Então, talvez a nossa impressão aqui, que não está passando por isso, seja diferente dela, porque a pessoa, diante de uma situação dessa, redimensiona aquilo que às vezes na vida a gente fica perdendo um tempo com um monte de bobagem, e aí não pede desculpas, e aí a gente tem uma coisa muito de fingir, na verdade, esconder sentimentos, né? Então a gente finge que não gosta porque foi magoada e acha que o outro também vai magoar, ou então eu tô chateada com a pessoa, não sou capaz de dizer porque eu sei que aquilo vai acabar gerando uma conversa difícil, então vou sempre deixando para depois. Essa mãe não tem depois. Ela quer resolver e ela sabe que o que pode acontecer de pior já está ali, apesar de que a gente sabe que isso não é o pior, é só uma continuação. Mas eu acho que a gente não pode menosprezar o tamanho, né, da força, da coragem que surge naturalmente diante de problemas grandes, porque a gente só usa cobertor no frio, né, Nelson? Com certeza. Deixa eu te perguntar uma coisa. A gente não tem informações se a mãe da Maria Cristina tem formação espiritualista, se ela tem fé, mas as experiências de pessoas que vinham, né, com doenças que avançavam muito rápido, eram de pessoas que não eram assim tão conhecedoras. E é muito impressionante o quanto quando eles sabem que tem algum espírita por perto, eles querem saber como é que as coisas funcionam, porque apesar de a gente ser conhecido por falar muito de morte, cultuar não é a palavra, mas como vocês falam de morte, morte o tempo inteiro, quando as coisas acontecem, né, com esse encaminhamento que a gente está vendo na vida da Maria Cristina, eles querem saber como é que funciona, né? O que vocês acreditam que acontece, como é que funciona? É recomendável, ainda que assim com pouco tempo de vida e tal, a gente fale sobre isso, fale sobre morte, fale sobre como é o plano espiritual, como acontece a desencarnação. É saudável falar isso com a pessoa que está doente? Eu acho que isso vai depender muito da pessoa, né? Porque nós, como espíritas, a gente tem a experiência de que a gente às vezes pode chocar, né? E não é a ideia. A ideia é que que essa mãe, ela possa ser confortada. E talvez sim, talvez não, o conforto possa vir pelo conhecimento, né, da doutrina espírita, mas se ela tiver alguma posição muito radical para o outro lado, que a gente sabe que algumas religiões são muito radicais, são muito avessas a falar sobre vida após a morte, né, sobre espíritos, enfim. Tem que tomar cuidado, isso aí é a Maria Cristina que vai saber. Mas eu acho que sim, que se ela perceber que existe uma abertura, ou que talvez essa mãe já seja espírita ou espiritualista, é bom falar. E bom falar que a gente sabe que as pessoas que foram antes, né, e que são os outros amores da vida dela, estarão Estarão lá lá para recebê-la. aguardando, né? Inclusive estarão lá no momento do desenlace, Sim. né? Ela não estará sozinha em nenhum momento. E é importante que ela não esteja sozinha enquanto viva, porque a pessoa que recebe a notícia, né, da morte iminente aí de um parente, como a Maria Cristina comentou, essa angústia, esse desespero, você não pode abandonar a pessoa antes da hora. Não pode, esse é o maior cuidado que ela tem que ter. Estar sempre ao lado da mãe. Mãe, eu tô contigo. E assim, você vai sair da minha mão para a mãe do pai que já foi antes, por exemplo, né? Ou então dos pais dessa mãe que já devem ter desencarnado também. Então, havendo espaço, acho que tem que ser falado, porque é muito bom a gente saber que vai reencontrar
os outros amores, né? E que vai reencontrar os que estão ficando Claro. também, né? Em algum momento. Isabela, você trabalha lá na comunidade, nas comunidades assistidas pelo Seja Barra, é responsável também pela visitação dessas famílias, está lá em loco, conhecendo situações de dor extrema. E eu acho que essa experiência é muito importante, porque, como eu dizia no começo, porque também eles lá, diante de uma enchente, diante da morte de um parente, diante de um desemprego, eles são obrigados a viver situações extremas. E aí chegam lá os trabalhadores do Seja Barra e não pode deixar de dizer alguma coisa, de ajudar, de auxiliar. Então, acho que vocês estão meio que habituadas a lidar com situações extremas, seja por fatores sociais, econômicos, mas também por problemas humanos da maior gravidade. Tentar ajudar, assim, muito objetivamente a Maria Cristina. Ela está com dificuldade de recolher os caquinhos por conta da sua notícia devastadora. E ela precisa fazer isso quanto antes para ter tempo de qualidade com a mãe. O que a Maria Cristina pode fazer para se reconstruir e ainda ter um pouco de equilíbrio para poder aproveitar esse tempo com a mãe? O que ela pode fazer assim de prático? É leitura, é meditação, é prece, é reflexão, é conversar. Qual é o caminho? A Maria Cristina, ela precisa se fortalecer para que ela possa ajudar essa mãe. Né? Como Jesus nos disse, amar o próximo como a ti mesmo. Então, o que ela tem de urgente para fazer, e ela vai saber o melhor caminho para ela, porque não tem fórmula perfeita para todo mundo, é se recompor, né? Então, isso pode vir exercício físico para desanuviar a cabeça, leitura, curso, buscar uma terapia especializada, né? Se for o caso. Porque há terapias específicas para esse contexto Claro, de vida, né? né? Existem equipes maravilhosas de cuidados paliativos, né? Que são especializados nessa fase terminal e que não apoiam somente o doente, mas a família. Então, o fato é, ela tem que cuidar dela e ela vai descobrir esse caminho, né? A gente está dando aqui algumas hipóteses. Ela tem um marido, ela tem esses filhos que já são um pouco crescidos, então também buscar neles essa força. Não é a hora de dar uma de Mulher Maravilha. Pois é. Não tem Mulher Maravilha, né? A gente vem em família, e isso é uma bênção, para que a gente se fortaleça, se suporte nesses momentos. Então ela tem que se preparar para estar inteira ali com aquela mãe. Porque não adianta a gente achar que vai dar conta do outro se eu não estou dando conta de mim. Agora, esses processos, ela fala de 6 meses, 1 ano, a gente não sabe, mas às vezes são longos, né? Há pessoas que ficam acamadas, doentes, por muito tempo. E é muito comum haver um certo abandono da estrutura doméstica para acompanhar essa pessoa. Que às vezes precisa, não tem outras pessoas para fazer. Isso também desestrutura também o núcleo doméstico da Maria Cristina. Precisa ter cuidado com isso, não? Precisa, porque é bem verdade que uma doença desse tipo, uma situação dessa, ela adoece a família. Não é só a mãe que está doente nesse momento. Porque o marido entende que esta mulher precisa estar lá com a mãe. Mas uma coisa é ele entender. Outra coisa é o afastamento gradativo que essa ausência vai gerar entre os dois, né? E aí, como você bem lembrou, é o momento da Maria Cristina lembrar que ela tem 2 irmãos. Pois é. Ela não precisa resolver tudo isso sozinha. Ela tem 2 irmãos, são conversas difíceis, não são fáceis, mas eles têm que se unir, até porque, Nelson, como você disse no início da carta, o médico falou, né, eles vão ter que tomar decisões difíceis daqui para a frente, pouco. decisões difíceis. Né? Vão precisar ser tomadas, eles precisam estar coesos, unidos ali para poder tomar essas decisões. Então, ela tomar essa responsabilidade toda para si pode ser também um peso que depois fique muito difícil dela carregar sozinha. Mas, de fato, toda a família tem que ser envolvida, as coisas têm que ser ditas. Né? Não dá para, por exemplo, não estou dizendo que vai ser o caso, mas o marido fica, não, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, e de uma hora para outra, ai, nunca mais você deu atenção. Não... A gente tem que ter sempre maturidade, né? E acho que coragem mesmo de ser verdadeiro, de expor o que está sentindo, para ir equilibrando, porque não tem caminho seguro agora.
é dor, é sofrimento, então um tem que ir segurando o outro na maneira do possível, para que essa mãe, né, tenha a oportunidade de viver até o último instante, É. da melhor forma. Bom, há muitas Marias Cristinas por aí vivendo essa situação muito, muito, muito difícil. E é claro que a gente teria um monte de outras coisas para poder desdobrar aqui, mas infelizmente a gente não tem tempo, né? Como nosso tempo está acabando, eu queria assim, numa única palavra, qual sentimento, qual emoção a Maria Cristina precisa trabalhar para ela se fortalecer e estar mais segura para as dificuldades que vêm aí pela frente. Eu acho que a emoção é o medo. O medo é uma emoção básica, né? Todos temos, os animais têm, é uma reação do corpo, né? A gente nem Sim, controla esse medo, mas o medo, ele tem uma função de nos colocar em alerta, com certeza. né? Então não vamos deixar que o medo nos paralise. É um perigo grande aí, é uma coisa gigantesca que está diante dela, mas ela tem que saber que ela tem como enfrentar isso. Tantos já enfrentaram, isso talvez seja uma coisa legal dela também É. buscar literatura, palestras, porque muitos já passaram por isso. Ela é capaz. É. A dificuldade que a gente tem diante do medo e o quanto o medo nos paralisa, lembra o quanto a gente ainda tem que se conhecer. Porque muitos fazem do medo uma alavanca para o crescimento. Por que que outros se paralisam? É porque existe ainda alguma coisa que precisa ser trabalhada, alguma coisa talvez ela não tenha resolvido, e quando ela descobrir isso, ela vai encontrar paz, né? Uhum. E tem um ponto assim também, né? A gente se identifica muito pelo que os outros veem em nós. Então, pai e mãe, é como se eles, quando vão embora, a gente ficasse meio que sem identidade, meio nu. Quem me É. conhece agora? Quem sabe como eu sou? Quem conhece a minha história? Quem estará do Então, meu lado incondicionalmente, né? Será que eu terei para onde exatamente, correr? São tantos, exatamente. né, tantas E o angústias. autoconhecimento, como você colocou, é muito importante para que não fique essa sensação de quem sou eu agora que eles não estão mais aqui? Eu sei quem eu sou? Claro, com certeza. A gente não tem tempo, é óbvio, para trabalhar outras questões, porque, né, a nossa atenção se volta para Maria Cristina, mas eu recomendaria que, você chegou a dizer, toda a família adoece, né? Verdade. Que esse irmão, cuja mulher tem dificuldade com a mãe, que está desencarnando, ele tem que ficar ali meio dividido entre os dois. Essa irmã da Maria Cristina, que tem filhos pequenos, não pode abrir mão da rotina doméstica, mas queria estar com a mãe, recomendar terapia para todo mundo, né? Eu acho que é uma boa. E cuidados paliativos, não é uma coisa muito falada no Brasil É, ainda, né? Mas elas têm que ir em busca desses profissionais, porque eles são especializados nisso, né? E a gente, quando está diante de uma situação, fala: Meu Deus, mas milhares passaram por isso. Então vamos aprender, vamos buscar o que os sim, outros já aprenderam e usar para nos ajudar, para não começar do zero. claro. Ai, adorei você ter vindo. Que bom, eu também adorei estar aqui. Gente, nós sabemos que há muitas Marias Cristinas passando por esse problema. E eu adorei a conversa. A Isabela, como eu disse, tem uma experiência fabulosa para poder, de alguma maneira, trazer essa experiência humana, porque eu digo, a gente tem tanto cuidado acadêmico, né? Quem tem uma formação na psicologia, mas às vezes falta tato humano. E a gente queria realmente trazer essa humanização de processos dessa natureza. Eu adorei o papo, Que bom, também. Tomara que a gente tenha ajudado. com certeza. Olha que caso interessante a gente estudou hoje, não é verdade? O fato da proximidade da morte anunciada trouxe para toda a família a necessidade de lidar com essa questão que quantas vezes a gente já não tentou jogar para debaixo do tapete, fingir que não existe, né? A morte é uma questão tão singular que desde o Eclesiastes a gente vem refletindo, a Bíblia falou sobre isso, sempre foi uma questão inquietante. Allan Kardec, nas suas produções dentro do Pentateuco, fala disso num livro especificamente. Olha que interessante a gente saber que a morte, como um momento singular da trajetória existencial de alguém, encontra
no Pentateuco kardeciano praticamente uma obra para tratar dessa experiência, da transição entre os dois mundos, da maneira como isso acontece. E há uma preocupação muito grande de como a gente faz isso no pós-morte, como lidar com a pessoa desencarnada. Mas quantas vezes a gente já se preparou para a pessoa que ainda está encarnada, mas no processo de caminhar para esse momento singular? A preparação para a morte é alguma coisa muito difícil de ser feita. Alguns psicólogos, especialistas em luto ensinam como lidar com a morte ocorrida, mas como lidar com a pessoa que ainda está presente. E particularmente se essa pessoa está lúcida, todo o abatimento que a gente tem, tudo aquilo que a gente não consegue digerir, de alguma maneira é percebida pela pessoa doente, que além de tudo ainda precisa lidar com mais esse desafio. A presença da Isabela aqui hoje trouxe um pouco de luz para essas questões. A gente viu quanto é importante a gente aprender a dividir tarefas. Não dá para a gente absorver tudo sozinho. É claro que a gente quer estar mais presente nesse momento, mas todos os envolvidos no núcleo familiar precisam ter tempo também e oportunidade de lidar com esse ente querido em circunstâncias de forma tão difícil, mas também tão importante para que não fiquem passivos emocionais depois da morte. A gente percebeu com a conversa de hoje que os desafios são muito grandes e sempre a palavra amiga, assertiva, competente da doutora Nise da Silveira vai nos ajudar. Então vamos dar uma olhadinha no que ela fala para a gente no livro Reconstruindo Emoções? No intento de esquivar-se da dor, o ser humano faculta dor maior, devido estar em constante negação das suas emoções, ao invés de enfrentá-las. Em consequência disso, surgem inúmeros agravantes, outros transtornos como compulsões, ansiedade em elevado grau, quadro de obesidade, dependência do uso de drogas lícitas e ilícitas, depressão, pânico e outros. Ainda que a gente não tenha observado tudo isso, no caso da nossa telespectadora que mandou a sua história, a gente viu que sim, ela tem um processo de abatimento que pode caracterizar o início de uma depressão. A gente observou alguns conflitos familiares em virtude disso. Observa que, como disse a própria doutora Nise, para fugir de uma dor, a gente causa uma dor maior. Isso é muito grave. E como a morte tem um papel também de aprendizado, porque tudo criado por Deus tem o objetivo de nos levar ao crescimento, a história de hoje, com certeza, não pode passar em branco aí na tua playlist. Falando nisso, a gente quer te convidar para assistir também aos programas anteriores. Perdeu algum? Não conseguiu assistir aqui na TV Mundo Maior? Vai ao YouTube do Seja Barra e na nossa playlist você vai encontrar não só todos os programas do Reconstruindo Emoções, como uma variada possibilidade de crescimento pessoal por estudos da doutrina espírita, da psicologia espiritual. E a gente quer te fazer um convite. Você também quer reconstruir suas emoções? Então manda a tua história com detalhes para o nosso WhatsApp, cujo número está aparecendo aí na tela. A gente tem certeza que se a gente puder ler a tua história, você vai ganhar muito, muito, muito com o especialista que a gente sempre traz aqui. O convite está feito e a gente te aguarda então.